Olá! Hoje a gente mergulha numa história incrível. A de um gigante dos mares do século XVI, o galeão português São João Batista. Que ficou muito mais conhecido pelo apelido, né? O famoso Botafogo. Exatamente. E para entender essa história toda, a gente usou umas fontes bem legais. Tem transcrições de vídeos do YouTube, lá do Paulo Castelo, e do História Ibérica. Que são ótimos, aliás. São mesmo. E também demos uma olhada nas páginas da Wikipédia portuguesa e a inglesa, e até numa discussão interessante no Reddit, lá no R-History. Um mix bom de fontes, né? Para ter uma visão mais ampla. Sim. E o nosso objetivo aqui, é tentar desembrulhar a história desse navio. Como ele foi construído, sabe? O papel histórico dele, principalmente lá na conquista de Tunis. Que foi um momento chave, né? Totalmente. E, claro, como é que esse nome Botafogo atravessou o oceano e acabou batizando um bairro super famoso e um time de futebol aqui no Rio de Janeiro? É uma viagem longa essa do nome. Uma viagem de quase 500 anos, se a gente for pensar bem. Ok, então, vamos começar a puxar esse fio. Vamos lá. Para começar, a gente precisa ter uma noção da magnitude desse navio. O São João Batista, ou Botafogo, ele começou a ser construído lá em Lisboa por volta de 1534. Um projeto ambicioso para a época, imagina. Muito. O responsável foi um tal Mestre João Galego. E assim, o tamanho dele era algo realmente impressionante. Estimativas falam em um deslocamento de 1.000 toneladas. 1.000 toneladas, nossa. Isso era comum no século XVI? De jeito nenhum. Era gigantesco. Pensa que as naus e caravelas da época eram bem menores. Essa escala era inédita praticamente. E o armamento acompanhava essa grandeza. Essa é a parte que mais chama a atenção, né? As bocas de fogo. Exato. Aqui tem um pouco de névoa histórica, digamos. Algumas fontes citam um número que parece até surreal. 360 bocas de fogo. Canhões, né? 366? É canhão pra caramba. É muito. É um número que, assim, gera debate entre historiadores. Parte da documentação original sobre o navio, infelizmente, se perdeu naquele grande terremoto de Lisboa em 1755. Isso dificulta ter certeza absoluta. Entendi. O terremoto apagou muitos detalhes da nossa história, né? Demais. Mas mesmo com essa incerteza no número exato, o consenso é claro. Ele era de longe o navio de guerra mais poderoso do seu tempo. Não tinha para ninguém na Europa, talvez no mundo. E essa potência toda, imagino que daí venha o apelido, Botafogo. Faz todo sentido. Diretamente. A alcunha Botafogo é quase uma descrição literal do que acontecia quando ele entrava em combate. Como assim? Imagina um navio desse tamanho com dezenas, talvez centenas de canhões, disparando quase que sem parar, a cadência de tiro, o clarão das explosões, a fumaça. Devia ser uma visão assustadora para quem estava do outro lado. Com certeza, a impressão visual era de que o navio estava literalmente botando fogo por todos os lados, cuspindo fogo no mar, nos inimigos. Daí o apelido pegou, era uma imagem muito forte. Botafogo. É um nome poderoso mesmo. E não era só o poder de fogo dos canhões, é importante dizer. Ele tinha outra arma formidável, um esporão enorme na proa. Esporão. Tipo aqueles dos navios antigos das triremes gregas. Exato. Uma versão muito maior e mais robusta, claro. Chamavam de talha-mar. Ele era projetado especificamente para abarroar, para meter a proa com força em outros navios e destruí-los. Nossa, que brutal. Era uma tática comum ainda nessa época dos galeões? Nem tanto. O foco já estava mais na artilharia. Mas o Botafogo tinha essa capacidade. Era mais uma arma no arsenal dele. Uma arma física e psicológica também, né? Ver aquele monstro vindo pra cima com um esporão devia apavorar. Imagino. Mas ele era só uma máquina de guerra ou tinha outras funções? Ele era primariamente um navio de guerra, sim, o mais potente. Mas navios desse porte sempre acabavam tendo múltiplas funções. Ele também era usado para transportar tropas, equipamentos, suprimentos. Entendi. Um navio de guerra que também podia carregar muita coisa. Faz sentido, pelo tamanho. Exatamente. Essa capacidade logística também era parte da sua força estratégica. 1.000 toneladas, centenas de canhões, um esporão intimidador. Para a gente ter uma ideia melhor, como ele se comparava, assim, em tamanho, com outros navios famosos da época. A diferença era brutal.
Pensa, por exemplo, na nau Santa Maria, do Colombo, lá no final do século XV. Talvez tivesse umas 100, 200 toneladas no máximo. Bem menor. Muito menor. Ou pega um navio mais contemporâneo do Botafogo, como a Mary Rose, a nau capitânia do Henrique VIII da Inglaterra. Era um navio grande e importante, mas ficava ali entre 500, talvez 700 toneladas. Então o Botafogo era tipo quase o dobro da Mary Rose. Significativamente maior, sim. Ele estava realmente em outra categoria. Não era só uma questão de ser um pouco maior, era um salto de escala. E o que esse salto de escala significava? Na prática, além de mais canhões e mais espaço. Significava uma capacidade muito maior de projeção de poder naval. Portugal podia enviar mais tropas, mais suprimentos, por mais tempo e com mais segurança, e, claro, intimidava qualquer rival. Ter um Botafogo na sua frota mudava o equilíbrio de forças no mar. Era o super coraçado da época, digamos assim. É uma boa analogia. Ele representava o auge da tecnologia naval militar portuguesa naquele momento. Uma demonstração de força e de capacidade de construção naval. E toda essa capacidade, toda essa força, foi colocada à prova em algum momento? Ele teve, digamos, o seu grande dia de glória? Ah, teve sim. E foi um evento importantíssimo na história do Mediterrâneo no século XVI. Aqui é onde fica realmente interessante. Exatamente. O grande palco do Botafogo foi a conquista de Tunis, lá no norte da África, em 1535. Tunis. O que Portugal estava fazendo em Tunis? Então, essa é uma parte curiosa. O navio foi emprestado por Portugal. Foi um pedido do imperador Carlos V. Carlos V, o sacro imperador romano-germânico, rei da Espanha, o homem mais poderoso da Europa na época. Ele mesmo. Ele estava organizando uma grande expedição para tomar Tunis, do famoso corsário Barba Ruiva, que era aliado dos otomanos, e pediu ajuda a várias nações cristãs, incluindo Portugal. E Portugal mandou o seu melhor navio. Mandou a joia da coroa. E tem um detalhe interessante aí. O comandante do Botafogo nessa expedição era o infante Dom Luís, que era irmão do rei de Portugal, Dom João III. E ele era cunhado do imperador Carlos V. Ah, então tinha uma ligação familiar forte ali. E isso facilitou o empréstimo, imagino. Com certeza, facilitou a cooperação. E o infante Dom Luís estava no comando direto do navio mais poderoso daquela imensa frota reunida por Carlos V. E qual foi o papel decisivo do Botafogo em Tunis? O ponto-chave foi a fortaleza de Lagoleta. Era uma fortaleza muito bem defendida, que controlava o acesso ao porto de Tunis, e os defensores tinham esticado uma corrente submarina gigantesca na entrada do porto. Uma corrente para impedir a entrada dos navios, tipo uma barreira. Exatamente. Uma corrente de ferro muito grossa, ancorada dos dois lados, que impedia fisicamente a passagem da frota cristã. Era um obstáculo formidável. E como eles passaram por isso? Aí entra o Botafogo. Houve uma primeira tentativa de romper a corrente, acho que por outros navios, que falhou. A corrente era forte demais. E então? Então, o infante Dom Luís tomou uma decisão ousada. Ele decidiu usar a força bruta e o esporão do Botafogo. Usar o navio inteiro como um ariete. Basicamente isso. Ele alinhou o galeão, pegou velocidade e investiu com tudo contra a corrente, usando o peso, a força do navio e o poder do talhamar, do esporão. Que manobra arriscada. Podia ter danificado seriamente o navio. Podia, mas o infante confiava na estrutura do Botafogo e deu certo. Com o impacto, a corrente se partiu. Caramba, ele conseguiu mesmo romper a corrente? Conseguiu. Foi um momento decisivo do cerco à Lagoleta. Romper aquela corrente abriu o caminho para o resto da frota cristã e invadiu o porto. Foi um golpe físico e moral tremendo nos defensores. Imagina o impacto disso. O navio português abrindo o caminho para a frota do imperador. Exatamente. E os relatos da batalha, de novo, mencionam o Botafogo disparando seus canhões tão rápido, com tanta fúria, que ele parecia estar envolto em chamas. O nome Botafogo sendo justificado ali, na prática, no calor da batalha. Que cena! Uma combinação de engenharia naval, tática e coragem do comandante. Realmente um feito notável. Sem dúvida, a participação do Botafogo em Tunis foi fundamental para a vitória cristã e aumentou ainda mais a fama do navio pela Europa. Ok, temos o navio, a potência, a batalha épica no Mediterrâneo, mas a gente prometeu conectar isso ao Brasil, ao Rio de Janeiro. Como essa ponte é feita? A ponte tem nome e sobrenome. João Pereira de Souza. João Pereira de Souza.
Quem era ele? Ele era um nobre português e, mais importante para nossa história, ele serviu a bordo do São João Batista. Ele era um dos artilheiros do galeão. Ah, ele estava lá operando os canhões que deram a fama ao navio? Provavelmente sim, ou pelo menos fazia parte da guarnição de artilharia. E ele sentiu um orgulho tão imenso de ter servido no navio mais poderoso do mundo, de ter participado daquela campanha vitoriosa em Tunis, Que ele fez o quê? que ele decidiu adotar a alcunha do navio como parte do seu próprio nome. Ele passou a se assinar e a ser conhecido como João Pereira de Souza Botafogo. Ele pegou o apelido do navio para ele. Que interessante. Isso era comum? Não sei dizer se era comum, mas demonstra o prestígio enorme que o navio tinha e o orgulho que ele sentia. Era como carregar uma medalha de honra no próprio nome. Eu sou um daqueles do Botafogo. Entendi. Ele se tornou o Botafogo por causa do navio. E esse nobre Botafogo, João Pereira de Souza, o que aconteceu com ele? Bom, depois das campanhas no Mediterrâneo, a vida dele tomou outro rumo. Ele veio para o Brasil. Aham. Aí começa a conexão. Exato. Ele veio para o Brasil colônia e se destacou aqui também como militar. Ele lutou ativamente na região da Baía de Guanabara, Contra quem? principalmente contra as tentativas de invasão dos franceses, que estavam de olho na área, e também contra grupos indígenas que resistiam à colonização portuguesa. Ele foi uma figura importante na consolidação do domínio português ali no Rio de Janeiro. E como reconhecimento por esses serviços? Como recompensa pelos serviços prestados à coroa portuguesa, ele recebeu terras. Naquela época, a forma de recompensa e de ocupação do território era a concessão de sesmarias. Sesmarias eram grandes extensões de terra, né? Eram. E as terras que o João Pereira de Souza Botafogo recebeu ficavam numa área muito específica da Baía de Guanabara, uma enseada bem característica. Não me diga que... Exatamente. As terras dele abrangiam a área da enseada, que, por causa do nome do proprietário, passou a ser conhecida como Enseada de Botafogo. E, por extensão, a região toda virou Botafogo. Que incrível! Então, o bairro do Botafogo, no Rio, não tem esse nome por causa de um incêndio ou algo assim? Não. Vem diretamente do apelido do dono das terras, que, por sua vez, pegou o apelido do galeão onde ele serviu como artilheiro. É uma cadeia de nomes. Fascinante. O nome do bairro é uma homenagem indireta a um navio de guerra do século XVI. Que história! É uma daquelas conexões históricas que parecem quase ficção, mas são reais. E o navio original? O São João Batista, o Botafogo de verdade. O que aconteceu com ele depois da glória em Tunis? Bom, a carreira de um navio de guerra naquela época, mesmo um tão poderoso, não costumava ser eterna. O fim do São João Batista foi, digamos, menos glorioso que seu auge. Ele afundou em batalha? Foi capturado? Não, nada disso. Por volta de 1551, quase 20 anos depois de ser lançado ao mar, ele já estava sendo considerado talvez um pouco obsoleto ou talvez tenha sofrido danos em outras campanhas, não se sabe ao certo. A tecnologia naval evoluía rápido também, né? Sim, o fato é que ele foi enviado ao Brasil. Provavelmente já não estava mais no pico da sua capacidade operacional. Veio para o Brasil para ser reparado ou para servir aqui? Aparentemente, o destino dele já estava selado. Ele acabou sendo desmontado. Foi desmanchado em Pernambuco. Desmontado? Como assim? Jogaram fora? Não exatamente jogar fora. Um navio desses era um tesouro de materiais valiosos, principalmente os metais. Os canhões de bronze, as ferragens, pregos, âncoras, tudo isso era muito caro e útil na colônia. Ah, entendi. Então eles reciclaram o navio. Exatamente. As peças de metal foram reaproveitadas. Existe até um relato do primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, mencionando o reaproveitamento desses materiais do galeão que veio de Portugal. Então, o fim físico do Botafogo foi em Pernambuco, sendo desmontado para virar a matéria-prima. Isso. É uma ironia interessante, né? O navio que deu o nome a um bairro icônico no Sudeste termina seus dias sendo desmontado no Nordeste. Uma desconexão geográfica curiosa mesmo. O corpo dele ficou em Pernambuco, mas o nome dele fincou raízes no Rio de Janeiro. Exatamente. O nome sobreviveu ao navio físico. E essa sobrevivência do nome não parou no bairro, certo? Tem mais um capítulo nessa história.
Tem sim, o capítulo final e talvez o mais conhecido hoje em dia para muita gente. Anos e anos depois, já no final do século XIX e início do XX, lá naquela mesma área do bairro do Botafogo. O bairro que pegou o nome do João Pereira de Souza Botafogo. Isso. Nessa área foram fundados clubes esportivos. Primeiro, um clube dedicado ao remo, o Clube de Regatas Botafogo. Depois, um outro focado no futebol, o Botafogo Futebol Clube. Ah, os primórdios do time atual. Exatamente. E em 1942, esses dois clubes se fundiram. E o nome escolhido para o novo clube unificado foi Botafogo de Futebol e Regatas. Herdando o nome do bairro. Herdando o nome do bairro, que herdou o nome do Sesmero, que herdou o nome do Galeão. A linhagem do nome continuou. Caramba! Então o Botafogo, o time de futebol e regatas, carrega no nome, mesmo que indiretamente, a memória daquele navio de guerra português colossal do século XVI. É isso, o nome do clube é a última ponta dessa longa corrente histórica que começou lá em Lisboa com o mestre João Galego construindo o São João Batista. É quase poético, né? Pensar que as glórias e a força associadas ao navio, de alguma forma, ecoam no nome do clube. Os torcedores talvez nem sempre saibam dessa origem tão antiga. Provavelmente não a maioria, mas a história tá lá, embutida no nome. É uma herança naval inesperada no mundo do futebol. Então, assim, pra gente tentar amarrar tudo isso, o que essa trajetória toda significa? Olha, pra mim, significa principalmente como a história se espalha e se transforma de maneiras que a gente nem imagina. Começa com um objeto, um navio. Um navio de guerra impressionante, temido nos mares, símbolo do poderio naval português. Aí, o nome dele passa para uma pessoa, um artilheiro orgulhoso do seu serviço. Essa pessoa cruza o Atlântico, luta num novo continente. E o nome dela, que veio do navio, acaba definindo a geografia de uma das cidades mais importantes do Novo Mundo, o Rio de Janeiro, batizando um bairro. E, séculos depois, esse mesmo nome geográfico é adotado por um clube esportivo que se torna um ícone cultural, um símbolo de paixão para milhões de pessoas. É uma demonstração incrível da persistência da memória, né? Mesmo que o significado original se perca um pouco no caminho, o nome Botafogo continua aí, vivo, quase 500 anos depois. Ele conecta a engenharia naval do Renascimento português com a identidade carioca com a cultura brasileira. É uma linha do tempo impressionante. E essa história tem até, ramificações lendárias. Existe uma lenda lá na China, acredita, sobre um navio fantasma português, às vezes associado ao Botafogo, que apareceria para vingar portugueses maltratados. Uma lenda chinesa sobre o Botafogo. Essa eu não conhecia. Mostra como a fama dele, ou pelo menos a ideia de um grande navio português, viajou longe e perdurou no imaginário popular de formas muito diversas. Realmente incrível. Essa nossa conversa toda me deixa pensando. No quê? Bom, se a história de um único navio de guerra do século XVI conseguiu se entrelaçar tão profundamente com a geografia, a história pessoal e até o esporte de outro continente, né? Fico imaginando, quantas outras narrativas assim tão surpreendentes, legados de viagens, de batalhas, de personagens talvez esquecidos, quantas delas podem estar escondidas por trás de nomes comuns, nomes de lugares, nomes de ruas, até nomes de famílias que a gente encontra todo dia e nem desconfia da história por trás. É uma ótima pergunta para a gente ficar pensando, né? A história muitas vezes está mais perto e em lugares mais inesperados do que a gente imagina. Basta, às vezes, puxar o fio certo. Exatamente. Como o fio que começou com um galeão chamado São João Batista e terminou num grito de gol no estádio Newton Santos. Quem diria?